Olá, eu sou a Bruna, eu sou estudante de Engenharia de Energia na UFSC e junto com o professor Juliano, nós desenvolvemos o artigo titulado Monitoramento e Análise de Índice de Mérito de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede na Europa e no Brasil. A geração distribuída tem como principal característica a proximidade da geração com as cargas, assim os custos e as perdas com o uso de sistemas de transmissão de energia elétrica são reduzidos. A geração distribuída passou a ser regulamentada a partir da publicação da Resolução Normativa número 482 da ANEEL, onde a mesma estabeleceu as condições gerais para o acesso de micro e mini geração distribuída nos sistemas de distribuição de energia elétrica, além do sistema de compensação de energia elétrica. Em 2015, a normativa foi atualizada pela Resolução Normativa número 687. Atualmente, o mercado de energia solar fotovoltaica está em grande crescimento. Com isso, há incentivo para realizar um maior número de estudos relacionados a essa tecnologia no país. A potência instalada de geração distribuída no Brasil atingiu 3 GW em 2020, impulsionado pelos sistemas fotovoltaicos, que representam 93,3% da potência instalada de geração distribuída no país. Os índices de mérito são dados que representam equipamentos, tecnologias ou sistemas de acordo com a sua eficiência de conversão de energia. Por meio desse monitoramento, utilizando índices de mérito, é possível definir e compreender as perdas do sistema fotovoltaico que não podem ser determinadas por meio de uma avaliação direta do equipamento. O objetivo do trabalho é demonstrar, comparar e verificar as diferenças de índices dos sistemas e sua distribuição temporal. Os sistemas fotovoltaicos foram comparados e avaliados com base nos indicadores de desempenho que podem ser empregados a quaisquer configuração de sistema fotovoltaico. A tabela 1 apresenta informações dos sistemas fotovoltaicos monitorados. Os sistemas estão localizados em Bratislava, na Eslováquia, em Delft, na Holanda, no Brasil, nas cidades de Araranguá e Meleiro. Os sistemas localizados em Bratislava possuem potência de 19,1 kWp e o período de análise está compreendido entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018. Já para o sistema instalado em Delft, o período de análise está compreendido entre janeiro de 2011 e dezembro de 2018. E esse apresenta potência de 15,24 kWp. Para os sistemas localizados no Brasil, o período de análise está entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. O sistema instalado em Araranguá possui potência de 3,25 kWp e o sistema localizado em Meleiro apresenta potência de 1,33 kWp. Os índices de mérito analisado foram o fator de capacidade e a produtividade. A figura 1 apresenta a equação para o cálculo do fator de capacidade. Ele é determinado pela razão entre a energia elétrica convertida pelo sistema fotovoltaico e a energia elétrica convertida caso o sistema operasse em potência nominal durante todo o período analisado na condição padrão. A figura 2 apresenta a equação para o cálculo da produtividade. Em um sistema fotovoltaico, o índice de produtividade é definido pela razão entre a energia elétrica convertida e a potência nominal do mesmo. Esse indicador pode ser determinado em diferentes bases temporais, como horária, diária, mensal e anual. Os dados foram extraídos da plataforma de monitoramento de cada sistema e, por meio do software Excel, realizou-se o tratamento de dados e também se elaborou os gráficos aqui apresentados. A figura 3 e a figura 4 apresentam a dispersão mensal de dados de fator de capacidade e produtividade, respectivamente, para os sistemas de Delft e Bratislava a partir do Blockplot. Analisando o fator de capacidade, o sistema de Delft tem maior dispersão de dados nos meses de março e setembro e as menores distribuição de dados nos meses de janeiro e dezembro. Já para o sistema de Bratislava, há maior dispersão de dados nos meses de março e setembro e as menores distribuições de dados nos meses de outubro, novembro e dezembro. Como apresentado na figura 4, o sistema de Delft há maior dispersão de dados nos meses de abril, junho e agosto e as menores distribuições de dados nos meses de janeiro e dezembro. No sistema de Bratislava, observa-se que há uma maior dispersão de dados nos meses de março e setembro e menores distribuições de dados nos meses de outubro, novembro e dezembro. A figura 5 e a figura 6
apresentam dispersão mensal de dados de fator de capacidade e produtividade, respectivamente, para os sistemas localizados em Araranguá e em Meleiro, a partir do Boxplot. Analisando a figura 5, o sistema de Araranguá apresenta a maior dispersão de dados nos meses de maio e novembro e as menores distribuições nos meses de janeiro, março e setembro. O sistema de Meleiro apresenta a maior dispersão de dados nos meses de abril e julho e as menores distribuições de dados nos meses de janeiro e agosto. Para a produtividade, a maior dispersão de dados nos meses de abril, maio e novembro para o sistema de Araranguá e as menores distribuições nos meses de janeiro, março e setembro. O sistema de Meleiro apresenta a maior dispersão de dados nos meses de abril e julho e as menores distribuições de dados nos meses de janeiro e agosto. A figura 7 e a figura 8 apresentam a comparação entre as médias mensais, considerando todo o período de monitoramento. O sistema de Bratislava apresenta o melhor fator de capacidade no mês de junho, com média de 19,2%, e a melhor média de produtividade no mês de julho, com valor de 141,2 kWh por kWp. O sistema de Delft tem as melhores médias dos índices no mês de maio, sendo o valor de fator de capacidade e produtividade de 18,3% e 136,3 kWh por kWp, respectivamente. O sistema de Araranguá e Meleiro tem as melhores médias no mês de dezembro para ambos os índices, sendo que para o sistema de Araranguá, o maior valor médio de fator de capacidade é de 21,7% e produtividade de 158,9 kWh por kWp. Para o sistema de Meleiro, o maior valor médio de fator de capacidade é de 22,9% e 170,4 kWh por kWp para a produtividade. Analisando os menores valores dos indicadores, tem-se que para os sistemas localizados na Europa, as menores médias estão nos meses de dezembro. Para o sistema de Bratislava, os menores valores médios de fator de capacidade e produtividade são de 5,1% e 37,9 kWh por kWp, respectivamente. O sistema de Delft apresenta os menores valores médios de fator de capacidade de 3,1% e produtividade de 23,3 kWh por kWp. Os sistemas localizados no Brasil apresentam as menores médias no mês de junho. O sistema localizado em Araranguá apresenta os menores valores médios de fator de capacidade de 10,2% e produtividade de 74,4 kWh por kWp. Para o sistema de Meleiro, os menores valores médios de fator de capacidade e produtividade são de 9,6% e 69,3 kWh por kWp, respectivamente. Esse trabalho apresentou a análise de 4 sistemas fotovoltaicos em operação no Brasil e na Europa. A análise ocorreu por meio de indicadores de desempenho. Esses índices permitem auxiliar no monitoramento dos sistemas, além de compará-los independente da potência instalada. Os sistemas fotovoltaicos possuem potências e layouts diferentes, que foram normalizados pelos indicadores de desempenho para comparação dos mesmos. Por meio dos indicadores, fica evidente o grande potencial solar do Brasil, pois mesmo os sistemas estando localizados no sul do país, onde se tem uma menor incidência solar, os menores valores ficam 2 vezes acima dos menores valores dos sistemas localizados na Europa. A tecnologia fotovoltaica está consolidada no Brasil, sendo os sistemas fotovoltaicos dominantes na geração distribuída no país, pois tem a vantagem de possuir facilidade de instalação e harmonia com a arquitetura das edificações, o que contribui para o seu crescimento. Com o aumento gradual dessa tecnologia, é necessário estar atento quanto à qualidade e desempenho desses sistemas, entendendo como se comportam, seu impacto nas redes de distribuição, suas intermitências devido às variações de radiação solar ou falhas. Muito obrigada, eu quero agradecer ao professor Juliano, à UFSC e também a toda a organização do CBPE.